Quem merece a sua confiança? Em quem você confia na hora de tomar uma decisão de saúde, ou técnica, ou científica, ou financeira, ou espiritual na sua vida? O que está acontecendo com a nossa relação de confiança com figuras de autoridade, ou pessoas muito experientes, ou pessoas com muita atuação na área que você precisa saber? Por que a gente está deixando de confiar nessas pessoas e passando a confiar mais em quem fala como a gente fala, ou quem fala o que a gente quer ouvir? E quem está erodindo essa relação de confiança e como está ganhando com isso? Por que está fazendo isso e por que estão dobrando a aposta e destruindo ainda mais a nossa confiança na ciência ou em várias outras áreas? É um assunto delicado, complexo, mas que explica muito do mundo de hoje em dia e que aqui no Não Ficção, onde a gente discute ciência do dia a dia com especialistas, a gente tem que trazer alguém para falar com autoridade, que é a Letícia Cesarino, que é antropóloga formada em Ciências Sociais pela UFMG, mestre em Antropologia Social na UNB, doutora em Antropologia na UC Berkeley e é professora do Departamento de Antropologia da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, onde atua como professora, onde coordena o Laboratório de Humanidades Digitais e onde trabalha com estudos sociais da ciência e da tecnologia, com ênfase em sistemas de antropologia digital. Ela foi assessora especial do Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania e é autora de obras como O Mundo do Avesso, Verdade e Política na Era Digital, que tem tudo a ver com o que a gente precisa falar por aqui. Bora ter essa conversa com ela. E antes de partir para a nossa conversa, esse episódio também tem o apoio da Insider, que tá dando 30% off somando o meu cupom ATILA com os descontos do site e depois tem mais 20% de cashback para sua próxima compra. Aproveita para se vestir bem e apoiar o canal. Por exemplo, para quem vai viajar, eu sugiro os kits da Tech Daily, que tem essas cores mais claras, como essa malve aqui, e tem as bermudas Future Shorts. Minha mochila de viagem só tem peça da Insider, tem as camisetas pela praticidade de desamassar no corpo, de ter ação anti-odor e de lavar sem medo de perder as cores, e os Future Shorts por conta do tecido elástico e com ação hidrorrepelente. Afinal, o foco, pelo menos na viagem, é passear e brincar com o filho. Eu quero praticidade e conforto numa escolha que é fácil de fazer. Então aproveita. Letícia, antes de tudo, muito obrigado pelo privilégio, por poder ter com você uma conversa que eu estou ansiando para ter faz muito tempo, com várias perguntas para fazer aqui, e para dar para as pessoas um tom do porquê que eu acho que algumas questões centrais da era que a gente vive estão na conversa que a gente vai ter aqui hoje. Eu fui levado para a importância das humanidades com tapa na cara. Cresci como um cientista, um biólogo bem alienado da importância de humanidades, falo sem orgulho nenhum, mas na pandemia, em particular, isso ficou muito nítido para mim, muito nítido. A gente viveu, no espaço de menos de um ano de pandemia, o surgimento de vacinas, assim, que é um feito colossal da história da humanidade, assim, como marco de quão longe o conhecimento humano pode nos levar, do instrumento que é a ciência para fazer o discurso clássico de falar da importância da ciência, é um marco insano. Você conseguir entender quem causa uma doença, entender a fundo isso a ponto de identificar e fazer testes, entender tão a fundo que você sabe o que barrar isso, nem vou entrar na parte do que barrar, o quão sabotado foi ou não, máscaras, lockdown e outras coisas, mas é central porque a gente está discutindo aqui, mas vou ficar na vacina só, para dar esse exemplo. E você em um ano, menos de um ano, em agosto de 2020, já tinha na Rússia eles lançando Sputnik e outras vacinas, e depois, setembro, outubro, novembro, as outras vacinas aparecendo com vírus inativado, RNA e outras coisas. Então, em menos de um ano, a humanidade tinha um mecanismo capaz de nos tirar da mitigação da pandemia. A gente tinha tudo já. Condição de impedir a transmissão do vírus, com lockdown e outras coisas, mas que são tecnologias de milênios, e uma tecnologia moderna capaz de curar a gente e tirar disso. E voluntariamente, uma parcela grande da humanidade escolheu não se vacinar. E escolheu morrer por não se vacinar. O Brasil ainda está bem excepcional nessa condição. A gente não tinha vacina, mas as pessoas queriam tomar. Mas Rússia e Estados Unidos, os dois primeiros países a ter vacinas, perderam mais de 1 milhão de pessoas, cada um deles. Depois, assim, o grosso disso, 80% depois da vacina estar disponível. Então, assim, não foi um problema de ciência. Não foi um problema de tecnologia. Foi um problema do quanto as pessoas confiavam nessa tecnologia, se identificavam com ela
e entendiam isso como um mecanismo de proteção e salvação de vidas. Aqui no Brasil a gente confiou ainda e pulou com tudo em cima disso. Então, tem contas aí de artigos científicos mostrando que pelo menos 500 mil de vidas foram poupadas com a vacinação rápida que a gente teve aqui no Brasil. O que não aconteceu na Rússia, o que não aconteceu nos Estados Unidos. O grosso das mortes deles foi pós-vacinação. É surreal fazer um contraste desse. Mas isso me jogou muito na cara o quanto não é só uma questão de ciência ou de tecnologia ou de desenvolver essas coisas, o quanto as pessoas precisam participar desse processo, entender e confiar nele para fazerem as outras coisas. Então, a ciência dá resposta para muita coisa, mas se a gente acredita na nossa resposta, é uma outra coisa. Então, você, para mim, está tratando de algo que é esse passo além, que é o passo entre a ciência e as pessoas fazerem uso disso, e que uso que elas vão fazer disso, né? Como que elas vão acreditar nisso. Para dar outro contraste, agora a gente está vivendo uma era do oposto agora para mim, que é uma nova solução tecnológica, como grandes modelos de linguagem, inteligência artificial generativa, que foi desenvolvida e lançada em um espaço de menos de 3 anos. Isso já é um dos maiores consumidores de energia elétrica do mundo, e você já tem todo mundo com essa ferramenta, voluntária ou involuntariamente, na cara, para interagir, falar e fazer. É o outro extremo. É uma tecnologia super nova que a gente não faz ideia dos efeitos de longo prazo dela, mas que já está sendo adotada assim numa escala que está mudando a humanidade. E a gente mal começou a ver essas mudanças, sem saber o que aquilo causa. Então a gente tem uma tecnologia de vacina, que a gente sabe o que faz, como funciona e do que protege, que as pessoas deixaram de usar, e uma tecnologia nova que a gente não sabe o que faz, muita gente não sabe como faz, sendo adotada para usos que nem necessariamente são necessários. Por que isso? Para alguém que escreveu O Mundo do Avesso em 2022 e tanta coisa aconteceu de lá para cá, o que está acontecendo com essa mediação entre ter uma informação válida, ter uma pessoa que pesquisa, faz, desenvolve e informa sobre aquilo e as pessoas acreditarem nisso ou não, que traz a gente para esse ponto? Pergunta simples, básica, para a gente conversar aqui em 3 minutinhos. Ai, pô, por essa comparação da vacina com a IA eu não esperava, hein? Mas é um excelente, dá para puxar, eu acho que o que é o fundo da questão, né, da verdade, como as pessoas entendem, acessam verdade, eu diria até mais verdade, como elas acessam realidade, né, que tem a Realidade. ver com os sistemas de mediações dentro dos quais é o mundo delas, né? Elas vivem o mundo delas e se elas confiam ou não em certos mediadores, né? Eu acho que você falou uma palavra ali que para mim é a palavra-chave, que é confiança, né? Porque antropologicamente falando, isso não vale só para a nossa sociedade, isso vale para qualquer sociedade que tem suas práticas de conhecimento também, que são diferentes da ciência, mas que são eficazes para os contextos onde aquelas sociedades vivem, que é o fato de que as pessoas, principalmente as pessoas leigas, né, o senso comum, e toda a sociedade tem o seu senso comum e os seus peritos, né, ainda que em outros não sejam cientistas exatamente, elas não acessam verdades, principalmente aquelas verdades que exigem o que eu chamo de circuitos longos, né, ou seja, aquele tipo de causalidade de circuito longo que não está imediatamente presente na realidade, na experiência fenomenológica das pessoas. Elas precisam de mediadores para acessar essas verdades que envolvem circuitos longos, né? E para isso elas confiam justamente em mediadores que vão estar trazendo para elas as explicações sobre essas realidades. Na nossa sociedade, os cientistas, a academia, né, e as reverberações dessas formas científicas de produzir objetividade, que em alguns escritos eu chamo de sistema de peritos, por exemplo, o jornalismo profissional, por exemplo, o sistema judiciário, que faz, né, os autos que produzem uma objetividade em termos de eventos que aconteceram no mundo, né, eles, durante muito tempo, gozaram dessa confiança social, né, das pessoas, ou seja, a pessoa não precisa estar lá dentro de um laboratório olhando como que uma vacina é feita, ela confiava, né, de que esse mediador tinha uma autoridade ali para estar mediando isso que você falou, que são causalidades hipercomplexas de como uma doença é causada, como um vírus, né, se espalha ou não, e nenhum de nós tem, nem os cientistas, na verdade, individualmente acesso a isso. Então, a ciência né, na nossa sociedade ocidental, uma instituição coletiva muito bem adaptada a produzir esse tipo de conhecimento sobre essas causalidades longas.
O que tem mudado, né, é esse vínculo da confiança social. Né? Ou seja, esse sistema de peritos, não só na ciência, mas nessas outras reverberações, como jornalismo, etc., ele está em crise. Eu não diria que ele foi superado, né? Mas certamente isso que a gente chama de pós-verdade, desinformação, até no âmbito da política, né, a questão do populismo, etc., são sintomas, é a forma como a gente apreende sintomas de que esses mediadores que ocupavam o centro organizador das nossas sociedades não estão tendo mais esse poder de atração ou essa confiança social tão grande. Em parte, eu acho que isso tem a ver com contradições que são internas mesmo, né? A gente tem problemas na ciência, né? Crise de reprodutibilidade, tem questões ali que vem vindo, privatização da pesquisa, que para mim é um problema, mercantilização excessiva da pesquisa, mas eu acho que isso nem é o essencial. O essencial, e acho que na pandemia ficou muito claro, é que hoje a gente tem isso, a partir de 15 anos atrás, quando a internet se plataformizou, uma camada paralela de mediadores, cuja lógica não tem absolutamente nada a ver com a lógica científica, tem a ver com outras lógicas de economia da atenção, etc., que tem competido como alternativas totais ao sistema de peritos. Né? E é a gente pode entrar nas diferentes camadas disso, mas eu diria que é uma competição muito desleal, né, no sentido de que os espaços digitais são espaços literalmente de soberania paralela, né? A única forma que o poder público tem de entrar nelas é via ordem judicial, daí todo esse imbróglio em torno do artigo 19, né, do Marco Civil da Internet, mas se deixou que esses mediadores fossem se proliferando livremente num contexto de crise aguda, como no caso da pandemia da Covid-19, eles ganharam, para boa parte da população, né, esses mediadores gozavam de mais confiança social do que os cientistas e os outros mediadores do sistema de peritos. E aí foi realmente essa confusão, né, e essa disputa ali de visões sobre a vacina que a gente viu. Assim, são muitos insights e muitas consequências longas da fala que você fez até aqui. Me marca como, por exemplo, esses mediadores, eu sei deles até no reino animal, por exemplo. Se você pegar espécies como baleias, como elefantes, que têm vida muito longa, 60, 70 anos, você tem as matriarcas, que são as únicas, sei lá, no caso dos elefantes, que sabem onde achar água em anos de seca, ou no caso das baleias, que sabem achar o caminho em outros oceanos, ou para outros cardumes, ou para outras formações, que ele só tem que acessar com eventos que não são anuais, por exemplo, né? Então, ok, o ciclo anual, você que tem 10 anos de vida, 20 anos de vida, já viveu vezes o suficiente na sua vida para saber como lidar com ele. Mas uma coisa que acontece a cada 20, 30 anos, só alguém que viveu 70, 80 anos viu mais de uma vez acontecer para saber o que esperar. Então, mesmo em animais, em outros animais, que não tem a cultura que a gente tem, você tem a importância desses indivíduos como referência. E me parece que você disse, né? A gente vai extrapolando esse mesmo tipo de mecanismo, ou essa mesma dinâmica, para outros mecanismos de conhecimento, né? Então, acabei de conversar com o Pedro Val, que é um geólogo, falando sobre a migração das cachoeiras no Amazonas, que você consegue ver as cachoeiras ao redor do Rio Amazonas indo em direção à nascente delas, conforme elas vão erodindo o leito do rio, que é sinal de que o rio afundou e agora as cachoeiras estão em cascata chegando na cabeceira delas. Isso é uma coisa que você vê numa escala de tempo de 3, 5, 10 milhões de anos. Quer dizer, tem que ser alguém que teve a capacidade de estudar o suficiente para entender essa escala de tempo que para o ser humano comum não existe, né? A gente precisa desse intérprete. E aí, em torno disso, de quem interpreta o Código Penal, de quem interpreta a política, de quem interpreta as leis, outras coisas, a gente constrói uma sociedade que, até algumas décadas atrás, funcionou com esse sistema de validação do diploma, da especialidade, das publicações, dos pares, validando pares, que cria N vieses, mas que segue isso. Estou falando isso para dizer como eu me senti no começo da pandemia e para dar uma outra coisa que é como eu me sentiria numa próxima. Eu fui parar na internet para fazer divulgação porque eu estava dentro da universidade gritando, dizendo que as pessoas queriam saber sobre aquilo, mas elas estavam em outros lugares.
nas redes sociais. Então, se elas precisassem de uma informação logo, elas tinham que estar lá. Quem fosse dar a informação tinha que estar lá. E na rede social não é uma validação de perícia. Ninguém está indo, ou pouca gente está indo pedir o diploma e conferindo o nome da universidade, conferindo outras coisas para escolher ouvir. Tem muito uma questão de carisma, de falar a mesma língua, quais são os termos, de quão disponível eu estou ali em vídeo, texto, áudio, ou o que for para falar com a pessoa. Então, na pandemia era muito fácil para mim perceber isso, que a competição é outra, né? Não é a competição da informação mais acurada, é de acessibilidade para as pessoas. Tanto que o mais difícil para mim foi responder uma pergunta do Luciano Huck, que foi como que eu falo para Dona Val, que está lá no tanque lavando a roupa dela, o que é um vírus e como que ela impede de pegar ele. Eu nem soube explicar isso depois, precisei de meses vivendo a pandemia para conseguir formular alguma coisa possível de chegar para mais gente, vou colocar assim. Então é uma outra mediação, né, que para mim aparece com a dinâmica do clique, sem chegar na dinâmica do algoritmo, que é o que aquela rede vai querer mandar para alguém, ou vai querer que as pessoas saibam ou recebam. E hoje, se tivesse uma outra pandemia, me vi obrigado a pensar nisso por conta da gripe aviária, que é uma outra história para outras conversas, mas que pode acontecer por conta do que está acontecendo nos Estados Unidos agora, que é o vírus convivendo com as pessoas sem mediação, sem profissionais que demitiram todo o sistema de saúde, todo o sistema de pesquisa, fecharam os órgãos, as instituições e outras coisas, que é me ver obrigado a falar para as pessoas, se eu fosse falar disso de novo em redes sociais, não acreditem nos meus vídeos que vocês receberem por outros meios. Você vai ter que vir aqui no meu canal, aqui no meu perfil, no YouTube, no Instagram, no Blue Sky, onde for, e ouvir o que eu falo aqui. Porque se você receber um corte de um vídeo meu no WhatsApp, eu não consigo te garantir que sou eu que fiz aquilo, que eu tô falando aquilo. Então, assim, de novo, como alguém que está interessado em informar as pessoas, me parece que essa erosão chegou, inclusive, nesse ponto agora, que não é só uma questão de credencial e de essa disputa. Nem tendo o acesso legal para as pessoas, ou sendo alguém de confiança em alguma coisa, você consegue chegar nas pessoas com a informação certa agora. E elas vão acreditar nisso. E a gente entra já em soberania e o governo, mas como que é isso? Assim, eu sou um caso isolado, o quanto isso está de fato acontecendo e gerando parte dos problemas que a gente vive hoje de democracia, saúde e outras coisas. Olha, você tem várias perguntas aí, na verdade, em uma, mas vamos puxar por essa questão da confiança, de novo, que a gente estava falando, né? Confiança, na verdade, eu trabalho num paradigma que chama ecologia da mente, então eu amei o que você falou dos animais, assim, porque a ecologia da mente realmente vê padrões no humano que são extensíveis a outros, principalmente a outros mamíferos, né, onde esse mediador privilegiado, que é geralmente alguém mais experiente, justamente, que está mais próximo do centro organizador, né, desse sistema. Confiança é redundância. Né? Ou seja, é aquilo que o Bateson ele dá um exemplo que eu acho simples, assim, se a gente está numa sala e eu falo assim, Átila, está chovendo, você vai olhar pela janela não só para ver se está chovendo, fato objetivo, mas inconscientemente, para o Bateson isso é o principal, você vai fazer isso para saber se você pode confiar em mim quando eu falar alguma coisa. A ponto de que se essa redundância e essa confiança é estabelecida, a gente pode estar numa sala que nem janela tem, e eu vou te falar, Átila, está chovendo, você vai acreditar sem duvidar. Então, isso é do humano, isso é do sapiens, né? Tanto as mediações técnicas quanto as mediações sociais, elas são constitutivas da nosso sucesso evolutivo, inclusive, enquanto espécie. Mas, por um lado, isso nos vulnerabiliza muito, principalmente a pessoa leiga, quando o sistema, né, de estruturação do conhecimento entra em crise. Quando isso acontece, que é o que está acontecendo hoje, outras dimensões de práticas de conhecimento vão tomando precedência com relação a essa confiança em um perito, né? Que é alguém pessoal, que é alguém que você não conhece. Né? Se você parar para pensar, pensa na revolta da vacina. Você está na sua casa com seus filhos, chega uma pessoa que você nunca viu na vida para injetar uma substância no corpo do seu filho.
Isso é um nível de confiança absurdo que você tem que ter, né? Não é fácil conseguir isso e, por outro lado, é muito fácil você perder isso. Sim, né? assim, parte do movimento antivacina, para mim, faz todo sentido dentro disso. Justamente. E então, a gente para pensar quais são as mediações que estão substituindo ou competindo com essa mediação centrada na ciência, no Estado, né, etc. E eu acho interessante você dar o seu exemplo como um influenciador de divulgação científica que ganhou uma proeminência muito grande durante a pandemia. E eu quero te lembrar uma coisa, Átila, como foi que você foi projetado para esse lugar? Que eu me lembre, né, na época, você ganhou uma primeira catapultagem, né, na economia da atenção, quando foi recuperado um corte de um podcast que você tinha participado antes, onde você previu que o coronavírus poderia ser uma das próximas pandemias, ou seja, você atuou como um oráculo. Né? No fundo, foi esse seu sucesso oracular de prever algo que te catapultou para esse lugar. E essa dimensão oracular, por exemplo, ela é extremamente difundida nesse tipo de mediação hoje. Eu diria que ele é um dos elementos. Um outro seria a questão que eu chamo no meu livro de epistemologia, que é aquilo que as pessoas conseguem ver, conseguem, né, experienciar, né, diretamente, ali vendo, ouvindo o vídeo, né, que chega em tempo real, quando o evento acabou de acontecer. É isso que ganha mais valor de verdade do que deveria, num contexto de plataformização, do que era no mundo real, onde a gente delegava mais mediação para os peritos. Agora não, a gente tem essa coisa da imediatez, né, principalmente temporal. E, ao mesmo tempo, ou seja, né, um nível muito próximo ali epistemológico, você quer ver, você quer você mesmo fazer a sua própria pesquisa, né, para saber se é verdade ou não. Tem esse nível mais longínquo, que é esse mais oracular, e os médicos do tratamento precoce tinham muito disso também. Eu até escrevi bastante sobre isso, né, inclusive evocando agências ocultas, tipo os Deus, né, imunidade, sabe, essas agências meio ambíguas. E esses novos intermediários que têm conquistado, né, confiança social das pessoas com base em critérios que não são os critérios tradicionais da ciência. E aí entram vários critérios, como você já falou aí, inclusive, como a questão da estética, a questão da empatia, né, da pessoa mesmo sem te conhecer, sentir por algum motivo que ela nem consegue explicar direito, ela foi com a sua cara, ela confia em você, o fato de alguém que ela conhece, que ela confia do círculo imediato dela, seja da igreja, seja da família, seja um círculo de amigos que vai te indicar, te recomendar. Então, tem essa questão da cultura de recomendação, que é uma coisa dos algoritmos que está, né, contaminando cada vez mais a forma como as pessoas escolhem suas mediações preferidas, né? Então, acho importante a gente mapear, né, quais são os fatores de confiança, né, que estão presentes, que já estão dados aí, né, na forma como a economia da atenção e as plataformas funcionam, e tentar fazer essa transposição, né, para o caso da divulgação científica, a questão da política também, a desinformação eleitoral, desinformação em política pública, que é algo bastante sensível hoje, né, para poder competir realmente com essas formas, já que a gente não consegue controlá-las, né. Dois pontos do que você falou, assim, quando eu encontro pessoas na vida real, por conta da pandemia ou de outras coisas, duas coisas que sempre me falam. Uma é a pessoa chegar me contando a vida dela, falando o que ela passou na pandemia, ou desde quando ela me conhece, que acompanha. O que eu fui entender depois de um tempo que, bom, a pessoa conviveu comigo 1 hora por semana, ou mais. Quem tá assistindo não ficção, tá me ouvindo por mais de 1 hora aqui, dependendo da conversa. Eu não ouço familiares por tanto tempo na minha vida. Então, a gente cria uma relação de familiaridade mesmo, né? O que é um mecanismo que até 300 anos atrás, 200 anos atrás, era 100% válido. Quem você conviveu mais é quem é mais próximo de você, e é isso, né? São as pessoas da sua convivência. A gente não tinha uma tela para apresentar uma pessoa na sua cara toda semana, todo dia, por várias horas, que não é do seu círculo, né? Então, me parece um modelo mental que a gente está transpondo para uma realidade que não obedece mais, mas é como a gente funciona fisiologicamente, e aquilo ainda ressoa. E dentro do que você falou de sinais, né, que as pessoas buscam, do sinal oracular ou outras coisas, outra coisa que as pessoas me falam quando me conhecem,
pessoalmente, é que eu sou mais alto do que elas esperavam. E eu acho que isso tem a ver com o fato de que desde quando eu comecei a aparecer em vídeo, eu sempre tentei colocar a câmera acima da linha dos olhos, que é pra quem me vê, quando fala comigo, me vê de cima, não me vê de baixo. Não sei, pra mim, relação de humildade, de acesso, que eu queria ter com as pessoas. E aí elas sempre, nossa, não sabem quantificar ou dizer porquê, mas esperavam que eu fosse mais baixo. Mas aí, sei lá, um tiquinho de empatia, de um tipo de empatia particular que eu posso ter ou que eu tive, para chegar e falar com as pessoas. Tem outras N camadas aí, né? Como você falou, sobre como você se apresenta, que você evoca na sua linguagem, como é que você vai trazer as coisas. Tô trazendo isso para dizer que tem pessoas que estão sabendo surfar bem nessa mudança de referência, né? Então, tem pessoas que, por exemplo, não conseguiam ser creditadas dentro do modelo de perícia que existia até pouco tempo atrás e que agora estão conseguindo esse espaço. Eu posso falar isso tranquilamente de mim. Sou uma pessoa que não estava dentro do meio tradicional da universidade. Publiquei dentro do sistema da universidade, fiz artigos científicos sobre virologia, sobre espalhamento de vírus, mas quando estava falando com as pessoas não estava mais nesse espaço. O que eu tive que ter muito mais do que isso era disponibilidade e conteúdo na internet suficiente para as pessoas entenderem que já dava para antever o coronavírus. O que qualquer virologista, ou muitos deles podiam ter falado também há muito mais tempo. Então, quem está se beneficiando disso hoje em dia, ou que tipo de pessoas estão se tornando referências hoje, ou que tipo de mentalidade que está se tornando mais presente quando você tem essa erosão dos peritos, ainda tratando como consequência de um fenômeno. Depois a gente entra na intenção de quem está causando isso ou por que está causando. Mas para onde isso desloca a gente, né? Para onde vai a nossa atenção e a nossa confiança se o sistema tradicional fica erodido? Uhum. Eu acho que a gente pode tirar várias lições, de novo, da pandemia, né? E desse fenômeno do que substituiu em várias camadas da população brasileira a confiança no sistema de perícia, na vacina, etc., que foi o ecossistema do tratamento precoce. Né? Eu até publiquei um artigo junto com o Vitor Silva, que era um jornalista investigativo independente. Ele fez meio que uma etnografia em vários desses grupos do pessoal, de pacientes do tratamento precoce, e a gente observou alguns padrões interessantes ali. Um deles é essa delegação da autoridade ou para pessoas comuns, pacientes, e alguns deles se especializaram em prescrever protocolos, em vender os remédios, né? E os médicos, né? Que não são cientistas, né? Médicos são pessoas da clínica. Só que eles eram confiados, né? As pessoas confiavam neles porque no momento de crise extrema, quem estava na linha de frente com os pacientes não eram os cientistas, eram os médicos. E assim, a gente entende isso, claro, né? A questão é que quando a gente vai escavando, principalmente esses médicos influenciadores, né? Que é aqueles que já têm um discurso, isso é um elemento importante, né? Do antissistema, né? Porque é Big Pharma, isso é algo que funciona na internet hoje, vocês colocar como antissistema, como denunciando alguma elite, né? Algum tipo de roteiro oculto. Esse elemento mais conspiratório, né? Eles também estavam, na verdade, criando e reforçando nichos de mercado novos, né? Porque eles não só se contrapunham à vacina, mas eles vendiam a alternativa à vacina, que eram os remédios. E os remédios evocam também um outro elemento muito comum nesse tipo de sistema, de prática de conhecimento, né? Que no livro eu chamo de antiestrutural, que é você trabalhar com o que já existe, né? Então, assim, a ivermectina já está aí, a cloroquina já está aí, são remédios baratos, são remédios que o Brasil produz, são remédios que todo mundo tem acesso. Então, né, vamos se apegar nele, vamos testar eles, a gente não tem muito a perder, né? E aí eles vão criando, claro, né? Esse ecossistema foi criando, que é um outro fator, o tal do viés de confirmação, que é essa recursividade artificial de que aquilo está dando resultado. Né? E aí esse tipo de mediação ele confronta frontalmente as mediações científicas, né? Da revisão por pares, é quase como se fosse o oposto, né? Porque ele tende um pouco na linha do que o Massumi chama de fatos afetivos, né? Primeiro vem a convicção,
Você inconscientemente já sabe que eles funcionam, que é a parte afetiva, e aí você vai encaixando as evidências ali, né, e reproduzindo aquilo. E é isso, o senso comum não tem como ele aferir por conta própria essa causalidade longa. Ou ele confia no mediador, ou ele confia em Deus, sei lá, mas não tem como ele, né, pessoalmente, embora muitas pessoas achem que sim, né, porque as pessoas entram na internet e elas acham que elas são capazes de, fazendo a pesquisa na internet, aferir se os remédios funcionam, se as vacinas funcionam, quem está mentindo, quem não está mentindo. É aquela explosão de pré-prints, né, que aí foi muito do contexto de crise, né, criou quase como todo um sistema científico paralelo, corroborando cientificamente, né, você conhece o que aconteceu ali, né? Eles tinham as próprias bases de repositório de estudos deles, quase tudo pré-print, eles tinham os O Ministério da congressos Saúde paralelo. internacionais científicos dele, tinham os prêmios dele, vários médicos brasileiros foram muito, e era global, né? Mas os médicos brasileiros tinham um protagonismo nisso, né? Então, é claro, para quem está ali na ponta vendo aquilo, dentro de câmaras de eco, você realmente passa a achar que a ciência de verdade está ali e não a Big Pharma, né? E ainda ganha dinheiro com isso. Porque aí você vai vender essas consultas, você vai virar um médico Instagrammer e vai vender sua consulta por R$1.000, sua teleconsulta. Sim, sim. Inclusive, é um vídeo em si que eu tenho que fazer aqui no canal que, quando se fala em Big Pharma, o que fica de fora dessa fala é que a indústria de suplementos e remédios alternativos é algumas vezes maior do que a Big Pharma em volume de dinheiro. Algumas vezes maior, não é que ela é um pouquinho maior ou comparável, não. É múltiplas vezes. Então tem muito dinheiro para se fazer nisso. E, assim, eu por muito tempo aceitei um discurso, não necessariamente explícito, de que parte dos problemas era uma consequência, era um efeito colateral de um sistema que a gente cria. Então, por exemplo, criei uma rede social onde todo mundo pode interagir com todo mundo. Não é mais um broadcast, não é mais um jornal, não é mais uma revista, uma TV, onde só quem recebeu a credencial pode falar. Agora é duas mãos. Todo mundo pode escrever, comentar, compartilhar, fazer. Então, dentro disso, é natural as pessoas buscarem quem tem mais carisma, quem é mais próximo, quem é mais legal. Né? Uma coisa é a Xuxa virar referência porque era só quem tinha no período da manhã. Outra coisa é a relação que as pessoas têm com influencers hoje em dia, que você escolheu assistir aquela pessoa consistentemente, repetidamente, porque ela representa mais os seus interesses. Então, dentro disso, eu acho natural você ter uma mudança de eixo de quem são as referências. Aí vem a outra etapa, algoritmos, né? Uma vez que você está seguindo mais gente do que você consegue acompanhar por dia, como que você vai escolher o que você consome? Ou a partir do momento que tem muito mais gente produzindo conteúdo do que dá para consumir, como que a gente leva para as pessoas o que elas querem? Eu vou levar por afinidade. Assumindo que não tem interesse, que o interesse é entreter melhor a pessoa aí. Então você vai receber o que as suas pessoas mais próximas compartilham, você vai receber o que você passa mais tempo lendo, consumindo, o que você comenta mais, o que você curte mais. E aí você entra nos outros viés humanos, né? As pessoas consomem mais conteúdo violento, ou mais mentira, ou mais desgraça, ou mais problemas, porque isso nos chama a atenção. Todo mundo, né, diminui na estrada ali a velocidade do carro para ver um acidente do outro lado da estrada. Pouca gente para ver uma paisagem bonita. Então, dentro disso, assumindo como consequências neutras dessas coisas, eu, comprava isso muito bem. Até pouquíssimo tempo atrás, quando a gente tem uma situação como, por exemplo, o vice-presidente dos Estados Unidos indo numa conferência de segurança na Europa e falando, olha, membros da OTAN, se vocês querem ter acesso ao exército americano, ao poderio militar americano, vocês têm que deixar de regular redes sociais. Quem vier falar em controle da nossa liberdade de expressão não vai ter acesso aos nossos recursos. Ou um ou outro. Eu fiquei, é importante para essa pessoa a coisa fluir livremente a esse ponto. E aí, mais recentemente, quando a gente está conversando aqui, vem uma carta do presidente dos Estados Unidos falando que vai sancionar o Brasil, vai impor tarifas aqui. Ele deu
os motivos dele lá, citou ex-presidente, não sei o quê, mas tem um ponto da carta que para mim é bem marcante, que é falar: vocês não podem censurar nossa liberdade de expressão e regular as redes sociais, com o Marco Civil da Internet e com outras coisas. E aí, hoje, enquanto a gente grava aqui, datando um pouco o episódio, mas porque é uma informação bastante relevante para mim, deixa eu pegar ela aqui. Sai a notícia aqui da Cecília Oliveira, no Intercept, falando que o pedido de investigação dos Estados Unidos contra o Brasil, pedido de investigação por conta do PIX, de regulação de redes sociais e propriedade intelectual e venda de produtos pirateados, foi escrito por uma advogada que atuou no escritório que defende a Meta. Então, só para deixar claro para as pessoas, o pedido de investigação do governo americano foi um documento criado no computador de uma das pessoas que trabalha no escritório que protege ou, enfim, defende os interesses da Meta, que é a empresa dona de Facebook, WhatsApp e Instagram. Não quero entrar em conspirações aqui, mas... porque não é mais conspiração. Mas assim, é muito complicado para mim ver que não parece ser uma consequência, um efeito colateral. De repente, esse é o objetivo desse tipo de coisa. Então, até onde aí? Parte dessa crise que a gente tem hoje. Ok, aconteceria quando a gente cria uma rede, um sistema, uma coisa dessa, ou quando esses algoritmos aparecem, ou quanto é? Não, isso é algo que precisa funcionar assim para que essas pessoas consigam se manter no poder, ou ter acesso, ou vender produtos, ou enfim, ter usuários para suas redes sociais e venderem o que querem ali dentro. O quanto a gente está vivendo a consequência ou um resultado de um plano de trabalho que não precisa ser consciente, não precisa ter uma grande mente por trás, mas você tem incentivos e um alinhamento desses incentivos perverso o suficiente para cair nessa canaleta de gerar esse atrito para poder lucrar em cima dessa solução. Eu diria que tem um pouco dos dois, né? Se a gente for olhar, e é um exercício que o meu livro faz, principalmente no segundo capítulo, se você for olhar, porque o desafio ali foi o quê? Foi tentar ver se existe uma política, que é uma questão antiga no meu campo de estudos, né? Que são os estudos sociais da ciência e tecnologia, que é se contrapor essa ideia senso comum de tecnologias são neutras, né? Não são. Muitas tecnologias, algumas mais que outras, têm uma política embutida no seu design técnico. Então não é só a forma como o humano usa. Isso já está, né, sei lá, bomba atômica é a mais óbvia dessa. É impossível você ter bomba atômica ou tecnologias nucleares em geral numa sociedade totalmente democrática. Você tem que ter um nível de centralização, um nível de vigilância, etc., né? Fica a conversa com o Davison Belém, para quem quiser assistir, sobre o que levou países a criarem a bomba atômica, inclusive depois das sanções internacionais para quem desenvolvesse, que é 100% isso. Exato. O contexto da Guerra Fria foi muito constitutivo de várias ciências, né, de várias indústrias, inclusive a indústria tech, né? A indústria tech, ela sai da cibernética, que por sua vez sai do esforço de guerra contra os nazistas, e aí ela vai se rotinizando ali numa lógica de controle indireto da guerra, durante a Guerra Fria, né? Então, sempre teve esse potencial na indústria, né? Por várias razões que acho que seria demais assim desdobrar todas elas aqui, mas o fato é que essas máquinas, né, os algoritmos, eles veem o humano de uma certa forma, né, que é uma forma extrativista e que é uma forma de controle indireto, ou seja, os algoritmos nos pastoreiam, né? Igual ficava ali Estados Unidos e União Soviética naquele jogo, né, de guerra informacional, cada um tentando fazer abordagem direta no outro. A lógica das tecnologias cibernéticas sempre foi essa. A cibernética é sobre isso, no final das contas, né? Então, esse potencial sempre, assim, esse potencial não democrático, né, ele sempre teve embutido no design dessas tecnologias, só que a coisa foi piorando com o tempo. Eu diria, principalmente na plataformização, quando a internet foi capturada por esses grandes monopólios,
né? Então, entre os maiores monopólios econômicos que já existiram na história do capitalismo, né? Então, aquele breve período onde parecia que a Meta, parecia que a Google, as outras plataformas estavam tentando dirimir esses efeitos sistêmicos da interação dos algoritmos com os usuários humanos, né? Porque não é só o algoritmo sozinho, né? Claro, na interação com as multidões de usuários, mas as máquinas, elas nos extraem de nós, né, para usar seu exemplo aí, né, extraem de nós querer ficar olhando o acidente e não querer ver uma cachoeira bonita que está na beira da estrada, né? A economia da atenção, ela extrai o que tem de pior no humano, né? Então, isso já está embutido no próprio modelo de negócios, na genealogia dessa indústria, só que até relativamente recentemente, né, esses CEOs, esses fundadores, esses executivos se colocavam numa posição de que não, a gente reconhece o problema. Eu acho que o Mark Zuckerberg é o icônico nesse sentido, né? A gente está fazendo tudo que está ao nosso alcance aqui para melhorar isso, para moderar discurso, para, né, melhorar, diminuir a toxicidade nas plataformas, etc. E, de fato, eles fazem isso até certo ponto, com conteúdos que realmente são limite, como pornografia infantil, etc., mas eles não fazem, nunca fizeram, na verdade, com todo um espectro de conteúdos limítrofes que levam à polarização afetiva na política, desinformação, discurso de ódio, etc. Com essa vitória agora, né, do Donald Trump para um segundo mandato, eu acho que essa capa, o que era, se para mim sempre foi uma certa máscara, né, eles não precisam mais usar. Né? Agora, a indústria pode ser o que, na verdade, ela sempre foi, né? Que é uma indústria extrativa, né? Colonizadora também, porque a forma que eles tratam o Brasil e os países do terceiro mundo não é a mesma forma, né? Enfim, que eles tratam outras, né? Na Europa, o GSA foi implantado e, bem ou mal, né, a coisa está caminhando. Aqui eles fizeram esse lobby absurdo, né, jogo sujo em cima do PL 2630 e vão se colocar contra qualquer tipo de regulamentação. O que já era complicado, mas isso que você está falando agora, né, que aí a aparência desapareceu, né, essência e aparência se uniram novamente, para usar mais os termos do Marx, né? E é isso, eles estão abertamente defendendo uma indústria que se coloca no limite como alternativa total à democracia ou como ameaça existencial à democracia. E aí alguns executivos dessa indústria já colocavam isso de forma explícita. Sim. Há vários anos. O principal deles é o Peter Thiel, que nunca escondeu que o investimento nesse tipo de tecnologia, e ele foi o investidor anjo do Facebook, né? Ele sempre viu como uma alternativa à política, para que eles não precisassem passar por todo o processo de deliberação democrática, que eles sentiam que eles nunca iam conseguir por essa via. Você consegue, e ele usa o termo, unilateralmente, através da tecnologia. Ele falou 2010, ou seja, já tem 15 anos, mas é exatamente isso que está acontecendo hoje, e ele está dentro da Casa Branca através do seu fantoche, que é o vice-presidente do Trump, o J.D. Vance. Enquanto o Trump, pelo menos até pouquíssimo tempo atrás, tinha o outro fantoche. Era fantoche do outro bilionário, que inclusive foi cofundador com o Peter Thiel, 2 sul-africanos radicados nos Estados Unidos envolvendo isso. E estou falando sul-africanos aqui, não por um problema em particular com a África do Sul, mas por chamar a atenção que as pessoas que estão com a mentalidade mais predatória da versão atual de capitalismo que a gente está vivendo, vem de uma sociedade que tem uma das versões mais predatórias de racismo que a gente já viu na história da humanidade. Por favor, só para obrigatoriamente citar a conversa aqui com a Inaê e o racismo brasileiro, para verem que a relação entre racismo e capitalismo ainda ressoa muito mais fundo do que parece, aqui inclusive, né? E, ok, então vou colocar dessa forma. Você tinha uma infraestrutura pública ou semipública, mas feita de maneira menos enviesada para concentrar poder na mão de alguns, que era a internet, o sistema web, que a gente usa para navegar, acessar computadores, aparecem redes sociais aí, e uma galera descobre que você, usando algoritmos certos, consegue concentrar poder e grana muito rápido, de uma forma que você assume o controle disso muito cedo. E aí a gente tem essas mega corporações aparecendo agora, que, como você disse,
tem uma escala, um alcance que a gente nunca viu antes. Me parece que a gente está virando uma chave e acelerando esse processo mais ainda agora, concentrando muito mais isso na mão de só algumas pessoas, com IA generativa e modelos de linguagem. Por quê? Para usar os termos do que você trouxe até aqui. Governo, tem uma fala, né, a Shoshana Zuboff fala no Capitalismo de Vigilância, né, que os CEOs falam a indústria anda 3 vezes mais rápido do que o governo, a gente vai ter que andar 3 vezes mais rápido que a indústria. E aí ninguém pega a gente, quando descobrirem já foi. Então, só agora o governo começa a descobrir a importância de estar presente nesses meios e entra na diagonal, né? Entra impondo, barrando, censurando, entre aspas, aí, e às vezes não, censurando mesmo, certas coisas, o que não vai pegar bem para quem está ali dentro, né? Mas fica um pouco difícil, por exemplo, para o STF não prestar atenção nisso quando as pessoas invadem o STF por conta disso. Então, dá para entender o ponto em que a gente está agora. Mas até aí o governo tem como intervir, vou colocar assim, né? Pode suspender o perfil de uma pessoa em rede social, pode fazer videocampanha, pode fazer esforço para aparecer nesses meios, ou quem se elege são pessoas que souberam jogar o jogo dessas redes e ter presença e participar. Até aí você tem que ter os players, você tem que ter as pessoas fazendo aquilo, né? Um algoritmo que escolhe apresentar essa pessoa em detrimento dessa, ou inclusive mostraram isso no Twitter pós-Musk, que eles criaram uma categoria lá dentro, republicano, democrata e Musk, para dizer quanto tem de alcance cada um. Musk era todo mundo, republicanos muito mais gente, democratas você silencia, mas você ainda está escolhendo pessoas para dar voz. Você ainda depende do input, ainda depende de quem está ali dentro fazendo, criando, postando para promover mais um ou menos outro. Com modelos de linguagem nativos, morreu essa necessidade, porque uma vez que você sugou os dados suficientes para treinar aquele modelo, ele cria o conteúdo para você. Então você não depende mais de alguém para fazer aquilo. Pelo contrário, você pode acabar com quem faz conteúdo, porque você pode fazer um vídeo daquela pessoa falando outra coisa, que vai ser o meu problema daqui para frente. Eu usando ou não um grande modelo de linguagem, vão criar algum vídeo meu fazendo alguma coisa, ou vão criar vídeos iguais aos meus, suficientes para tirar as pessoas do meu vídeo. Eu não tô falando que eu sou especial para merecer isso, não. Eu tô achando que isso vai acontecer com todo mundo mesmo. E muito mais do que isso, que é uma coisa que eu queria muito que as pessoas internalizassem. Grandes modelos de linguagem geram qualquer resposta. Qual resposta vai ser apresentada vem de uma etapa de treinamento, que é quando pessoas pagas para isso, muito mal pagas, muito exploradas, vão fazer perguntas e vão validar respostas. Então você tem como filtrar tudo que o ChatGPT mostra para todos os seres humanos que usam ele no planeta, de uma vez só, com um botão só. Então, o Facebook pode sim desaparecer com uma coisa do dia para a noite, mas ele ainda depende do que as pessoas postam para aquilo aparecer ou não para elas. O ChatGPT não. Uma empresa, uma pessoa, ou para pegar o Musk com a IA dele, com o Grok, no Twitter. Ele fez esse teste recentemente. Ele falou, vou mudar os parâmetros aqui, e o Grok começou a falar do Musk como se fosse ele, e N outros problemas. Estou sendo um pouco vago aqui porque é uma coisa que eu queria discutir à parte. Mas ele falou, vou mudar os parâmetros, e a IA dele começou a defender Hitler, se chamar de Mecha Hitler, falar que tem que queimar judeu mesmo e outras coisas. Assim, de repente uma pessoa só consegue controlar o que todo mundo que usa aquela IA consegue ver. E não tem como o governo intervir nisso, como fazia com redes sociais, porque é a resposta do prompt que você faz. Eu não tenho como saber o que aparece para mais ninguém. É mais opaco, é mais individualizado, é mais personalizado, e o que aparece é gerado, não é conduzido, não é escolhido. Então, assim, me parece, de tudo que você descreveu aqui, inclusive sobre o quanto as pessoas se sentem parte do processo, porque se eu fiz o prompt, se eu perguntei, o ChatGPT me respondeu, eu estou fazendo a minha pesquisa. E se eu pedir para ele escrever uma resposta de um jeito que eu entenda, ele traduziu essa pesquisa para mim, agora eu consigo fazer a mesma pesquisa com um cientista. E não tem mais ninguém de fora para me falar o quão errado ou não isso é. Então me parece
por todos os sinais que você deu do que geram os problemas atuais, uma potencialização disso insana. É isso? Assim, ressoa para você isso? Sim, com certeza. É claro que a gente está vendo como que a coisa está se assentando, né? Qual seria o modelo de negócio que as empresas iam começar a aplicar para principalmente os modelos, né, de linguagem natural, chatbots, né, chat Uhum. GPT e afins, que acaba que é o que o público leigo tem mais acesso, né? Porque, claro, a gente não pode esquecer que IA tem várias aplicações, Sim, principalmente sim. IA preditiva, aquelas mais especializadas. Essas eu acho que faz sentido, óbvio, para áreas como saúde, enfim. Mas é porque quem tem o controle da interação é o especialista humano. Né? Isso faz toda a diferença. Um médico que vai analisar um exame, ou que vai, né, de fato, vai estar usando a IA como ferramenta. No caso desses chatbots, não, você está dentro de uma lógica do usuário multidão, que é a lógica do senso comum, do usuário leigo, onde o usuário, como era né, antes da IA, ele é uma espécie de matéria-prima do qual os algoritmos extraem valor para as empresas e, em última medida, para os anunciantes. Parece que parte do modelo de negócios vai ser mantido em torno de anúncios, pelo menos é a conversa que você tem por aí, além dessas assinaturas. Né? Mas não vai mudar muito ao que tudo indica. Né? Então, de fato, a tendência parece ser os mesmos padrões, os mesmos problemas, né, estarem se potencializando, porque aí é bem isso que você falou, né? A opacidade que já era enorme em torno dos algoritmos, das plataformas. Assim, a gente nunca teve como saber se o que a Meta diz de remoção de conteúdo, o que o TikTok diz, não tem como auditar isso é inauditável. Isso é uma caixa preta, em última instância. A gente tem que confiar 100% no que eles dizem. Tanto que parte do PL 2630 previa, né, justamente mecanismos para uma maior auditabilidade das empresas pelo poder público, pelos pesquisadores independentes, etc. Né? E aí piora isso, óbvio, porque muitas vezes, claro, que você pode botar prompts, né? Você pode direcionar quem a programa e a organiza, de certa forma ou de outra, mas em última instância também tão poucos desenvolvedores têm total controle Ah, sim, do sim. que vai Tipo, sair dá pra como saber. output É. ali. Tanto que eles vão fazendo testes. Às vezes o teste dá ruim, às vezes dá bom. Sim, sim. E são testes que são feitos com a gente, né? Nós somos ratos, sempre fomos, né? Inclusive antes da IA também, mas são ambientes de teste em Sim. tempo Nós somos real. as pessoas em Manaus recebendo tratamento precoce no lugar de oxigênio. É, exatamente. E sem recall, e sem, assim, recall dos efeitos, né? Uma vez que a IA induz alguém ao suicídio, como já aconteceu, inclusive a OpenAI está sendo processada, né, pela mãe de um rapaz, por isso, acabou, como é que você vai fazer o recall daquela vida que foi perdida? Né? Não tem como. Então, são os mesmos padrões acelerados, o que às vezes eu tendo a achar que é bom, porque, assim, às vezes, o que eu falei que a crise pode ser, na crise, oportunidade, né? Como dizem eles. Porque, às vezes, a IA vai acelerar tanto, sabe? Que algum tipo de colapso vai começar a se... Nesse tipo de plataforma, né, vai começar a acontecer. A gente já parece que essas IAs generativas já tiveram um certo pico de qualidade. Né? Inclusive, as empresas estão tentando entender por quê. Muitas delas estão piorando as respostas, né? E não melhorando. Aquelas que são levadas a sério. Não estou falando do Grok, que é, né, um fantoche do Elon Musk. Mas o que faz sentido também, na medida em que os próprios dados nos quais elas são treinadas, elas estão o tempo todo sendo treinadas, são cada vez dados sintéticos. Né? Então, é óbvio que isso vai colapsar ou vai, enfim, vai degringolar de alguma forma. Então, às vezes eu brinco assim, ó, enquanto Peter Thiel está apostando no colapso da democracia, eu vou apostar no colapso da indústria deles ou fraturas ali, né, que a gente pode aproveitar para entrar com o que aí eu acho o ponto principal hoje, com infraestruturas próprias, né, infraestruturas nas quais o poder público dos países tem uma ingerência, não precisa ser público necessariamente, pode ser público-privado, mas enfim, ou seja, que essa infraestrutura seja reconstruída de uma outra forma, né, da forma correta, como deveria ter sido feito desde o início e não foi. E agora a coisa se tornou um pouco irreversível, no sentido de que não tem como separar essas empresas hoje, né, nem como consumidores e nem como estados nacionais, né, mas
talvez esteja começando a virar, né, esse barco, mas justamente porque a coisa está chegando num ponto limite de crise mesmo, né? Então, às vezes, eu me apego mais nisso e, claro que a regulação é necessária, ela ainda deve ser pensada e tentada na medida do possível, etc. Mas a questão da soberania digital, para mim, é a pauta do atual e do futuro, é a pauta mais urgente e pode ser que a gente seja obrigado a fazer, né? O artigo que o Yuri Luz, que é um amigo procurador do MPF de São Paulo, publicou na Folha semana passada, né? Ele falava sobre essa necessidade de estar reformando os meios de proteção da nossa soberania, inclusive contra empresas que podem simplesmente do dia para a noite desligar partes essenciais da infraestrutura do próprio Estado brasileiro. Né, a gente sabe, todo mundo aí está na Microsoft, todo mundo está na Google. A pandemia foi um momento onde, né, nas universidades o jogo virou completamente, né, quem ainda tinha sistemas próprios acabou, né, indo para os sistemas privados, então está se tornando assim. Por isso que eu digo que pode ser uma coisa boa, sabe? É só se a conjuntura muda e se o Estado brasileiro, a sociedade, os nossos representantes começam a ver essas tecnologias pelo que elas sempre foram, mas isso não estava visível antes, que são alternativas totais, né, à democracia e uma ameaça existencial mesmo a ela, né? Por favor, repete essa Mas última não é sentença. porque, desculpa, mas não é porque a IA vai criar consciência, não, né? Isso é espuma da indústria. É por essas razões mais concretas que a gente está falando aqui. Porque elas são uma ameaça existencial Uma à ameaça democracia. existencial à democracia, é. Elas sempre foram, né? Elas são alternativas totais. E é muito interessante parar para pensar como que os bolsonaristas lá atrás tinham consciência disso. Quando o Jair Bolsonaro ganhou em 2018, eles falavam assim, ó, a gente tem o celular, a gente não precisa mais de Estado, de instituição, de... Claro que depois, na medida em que eles elegeram muita gente, eles mudaram um pouco, mas eles tinham essa percepção, a gente pode ter esse acesso imediato, direto com o nosso líder, e a gente vai autorizar ele a fazer o que o povo quer e ele vai fazer. Né? Então, a combinação dessa estrutura hiperautoritária com a mediação desse tipo de tecnologia já estava evidente lá, desde lá atrás, né? Me dói um pouco ouvir isso, e faz todo sentido ser lembrado disso, porque ainda vou voltar para a questão da soberania, que é surreal, tá em pauta como tá agora e ser tão necessária em 2025. Mas sobre o que medir, me parece que a gente ainda tá na ida como sociedade nesse movimento. O que eu quero dizer com isso? Estados Unidos tem a eleição lá, e aí o Biden desistiu de participar de concorrer e nomearam a Kamala Harris lá. Aí saem as notícias nos jornais em inglês que eu acompanho. Kamala Harris levanta volume histórico de doações. Nunca um candidato à presidência recebeu tanto dinheiro em tão pouco tempo e de doadores individuais, o que mostra que as pessoas acreditam nela. E, assim, não estou entrando na discussão de se era válido isso ou não, se estavam medindo a coisa certa ou errada, mas me impressionou isso ser uma medida. Quer dizer que, para saber do valor político de alguém, a régua que eu vou usar é quanto dinheiro essa pessoa arrecada. Só isso, para mim, já deixa o discurso estranho. Tipo, ok, vamos assumir então essa régua e é isso que vale e é com base nisso que alguém vai ser eleito ou não. Então, ok. Hoje, eu vejo o mesmo problema acontecendo com... vou colocar como competição entre governo e oposição. Então, deputado tal fez uma postagem e teve 100 milhões de compartilhamentos, mas o ataque a ele, feito pelo ministro tal, teve só 60 milhões de curtidas. Então, chegou em menos gente. Avaliamos hoje que essa estratégia do governo de eleger esse tópico como um tópico importante e falar dele foi boa, porque agora tem 60 milhões de compartilhamentos dessa postagem aqui, ou nessas... Assim, eu não estou entrando nas estratégias ou o que o governo devia estar fazendo ou não, mas
eu tô vendo essa régua sendo adotada agora, que é o like, é a curtida, e como alguém que vive em rede social há 15 anos praticamente, mais, de blog já são 18 anos, eu sei o quanto essas métricas podem significar coisas erradas, ou podem não ser relevantes. Eu sei o que é, por exemplo, um Facebook, um Instagram adotar como quantificação de visualização 1 segundo do vídeo. Então, quando ele me fala que um vídeo teve 500 milhões de views ou 500 mil views, é porque ele passou na frente de 500 mil pessoas, ou de 200 mil pessoas 2 vezes e meia, e não necessariamente tudo aquilo. Então, como alguém que tem que obedecer a essas métricas, muitas vezes, que está vivendo delas, é fácil para mim perceber quanto muitas vezes elas não são as métricas que eu quero. Sabe, vai ver um site que tem muitos acessos e aí você descobre que as pessoas estão clicando como resultado errado de busca no Google e aquela métrica não existe. Então, eu fico muito agoniado de ver essa ser a métrica. De novo, a gente continua se afastando do sistema de perícia, de credibilidade, de referência e está indo para uma outra métrica agora que é você estar dentro do jogo. Se você respondeu a uma postagem falsa com outro vídeo gerado com um modelo por um chat GPT e o seu vídeo fez mais sucesso, quem ganhou com isso foi o chat GPT, não foi você. Pode ter ganhado também, mas está todo mundo dentro do jogo. Isso é uma pergunta para caminhar para o quanto a gente está entrando nessa ou vendo vias de sair desse problema. Né? Mas me parece que a gente ainda está indo na direção dele, adotando as métricas, as coisas, que seja para criticar, mas que a gente está incorporando isso no vocabulário e no que são bons números ou no que o que são boas práticas para seguir fazendo as coisas ou não. Sim, você está certo, né? Já tem um tempo que o cidadão virou consumidor, né? Então, às vezes você escolhe em quem vai votar por lógicas que são muito mais do mercado do que lógicas da política democrática propriamente dita, e a algoritmização veio acrescentar outras camadas nisso, que são essas camadas da economia da atenção, né? Agora, assim, eu acho que sim, estamos indo nessa direção, por isso que às vezes eu me apego no aceleracionismo, entendeu? Às vezes é bom você ir para frente, chegar no limite, depois aí a gente vai reconstruindo aos poucos. Mas eu acho que esses eventos recentes agora, a questão não só da disputa do Trump com o Brasil, tarifaço, né, mas também aquela logo anterior com o Congresso, né, principalmente o presidente da Câmara, eu acho que ela mostra que o que está acontecendo é um pouco algo que eu até já tinha falado bem lá atrás, que era como se fossem duas camadas. Né? Então, você tem essa camada da economia da atenção na época que a gente ainda falava de populismo, né? Anos atrás, essa camada populista, e o Alexandre de Moraes, por exemplo, é alguém que tem muita consciência disso, né? Ele joga esse jogo, claro, dentro da lei, dentro dos instrumentos legais, dos limites legais, mas ele faz apostas. Né? Ele conseguiu salvar a eleição de 22, assim, fazendo boas apostas e conseguindo conter o caos em tempo real ali. Né? Ele é muito bom nisso. Então, é inevitável que essa camada da crise, ou da crise permanente, que a Wendy Chun diz, que está ancorada nos ambientes digitais, ela se tornou permanente. Então, qualquer um vai ter que estar sempre gerenciando ali, tentando fazer boas apostas, né, nesse sentido. E eu estou satisfeita que o governo agora com Sidônio Palmeira, né, entrou de fato de uma forma mais profissionalizada dentro desse jogo, que é um jogo infeliz, mas é um jogo que está aí. Só que isso não exclui uma outra camada que ainda é de uma realpolitik, né? Que é alguém como Lula, por exemplo, né? É a pessoa que tem, ele não sabe nada de rede social, ele nem tem rede social, né? Mas ele tem esse outro talento que é a vocação histórica dele para mediação política. Então, nesses eventos recentes, a gente viu um pouco como essas duas camadas, elas se complementam, você pode jogar nas duas, né? Então, eu acredito que o Hugo Mota e os congressistas tenham tomado um susto com aquela onda comunicacional que foi muito bem sucedida ainda antes do tarifaço do Trump, né? E com o tarifaço, e isso deu margem, deu leverage, né? Deu alavancagem para o governo poder estar negociando na realpolitik. Então, as duas coisas vão se retroalimentando ali e o segredo está em saber como mobilizar de forma estratégica uma e outra. O que eu acho que
né? O governo tem feito relativamente bem e, por incrível que pareça, eu acho que pela primeira vez a gente está vendo a extrema-direita patinar um pouco, que é esse escalamento ali da família Bolsonaro na relação com o Trump, que está vindo muito mais um tiro, por enquanto, né? Muito mais um tiro pela culatra do que uma aposta certa, né? Porque acabou ajudando o governo, né? Parece que a gente tá naquele momento pré-história coesa, pré-discurso coeso, de como conduzir isso para negar a realidade, vou colocar assim. Deixa eu aproveitar esse gancho, Letícia, para amarrar com algumas conversas recentes que talvez não tenham ido ao ar quando as pessoas estiverem assistindo aqui, porque eu não sei qual a ordem das conversas que vão entrar, mas vou tentar trazer um pouquinho delas aqui para te dizer de onde vem a pergunta. Eu conversei com o Davison Belém sobre desenvolvimento de tecnologia nuclear, bombas atômicas e outras coisas, e soberania dos países. Por que eles desenvolveram isso ou não e onde o Brasil se colocou nessa história. Ele falou, não, o Brasil assumiu um discurso pacifista, não investiu em tecnologia militar e outras coisas, foi por mania da diplomacia. Eu não sabia o quanto que o discurso de soberania ia aparecer em seguida, assim. Depois de desligar a conversa com ele, saiu o tarifaço do Trump e toda essa discussão de que países vão sofrer mais ou menos com sanções de acordo com o que fazem. Aí tem uma conversa com o Edmilson Paraná sobre criptomoedas, em que a gente está falando de como as criptomoedas são usadas hoje em dia, como elas viabilizaram esquemas como lavagem de dinheiro e, particularmente, se você não concorda comigo, por favor, assista o Edmilson falando, não precisa vir de mim, viabilizaram novos modelos, inclusive de suborno presidencial, com o Trump, com a sua criptomoeda, então ele consegue escapar do sistema regulado, regulamentado, não precisa mais receber joia, comprar imóvel, essas coisas de gente que está presa no passado. É analógico. Dá para receber em criptomoeda $100 milhões do dia para a noite e maravilha. De uma empresa que, por acaso, estava pleiteando alguma coisa que foi concedida logo em seguida. E como parte disso não é apelativo no Brasil, não funciona tão bem assim quanto em outros lugares, porque a gente tem outras saídas aqui, do tipo, o que as criptomoedas podiam se tornar, que é se tornarem moedas digitais, deixa de ser tão importante no Brasil quando a gente tem o Pix, que é uma tecnologia digital, imediata, de alta confiança, que as pessoas adotam. Então você tem a solução tecnológica, internetica, criptomoeda, e você tem o Pix, que é uma solução pública de infraestrutura que cumpre a mesma função e não deixa a coisa ser adotada aqui. Fazendo o contraste, inclusive, que a gente fez, disso não ser... da gente, inclusive, ter pulado a etapa do cartão de crédito, ter ido direto para o dinheiro digital do Pix. Então, salta intermediários aí de mercado. Aí, pouco tempo depois, tem a carta do Trump pedindo investigação ao redor do Pix, aqui no Brasil. Então são algumas conversas bastante prescientes. E na conversa com o João Magalhães e com a Rosana Pira Machado, a gente falou sobre como você gera realidades paralelas. Para conversando com o Felipe Campante, que estava falando da economia nos Estados Unidos, quando você vai colocar tarifas e outras coisas que penalizam a população, que vão aumentar o custo de vida, isso só funciona numa democracia, se vai ter eleições, se as pessoas não ligarem uma ponta a outra e não associarem a consequência do dia a dia delas com quem criou isso, para não elegerem mais essa pessoa. Então, como você ter o controle do discurso em redes sociais também é importante para você poder fazer essas realidades paralelas e usufruir delas. Então, vários braços aí, né? Você tem você pode usufruir de dinheiro que foge do controle, e se tem um dinheiro que é regulado, você não consegue fazer isso tão bem. Você precisa de uma rede social sem regulamentação para poder mentir nela o suficiente para esconder o que está acontecendo na realidade, as pessoas se sentirem numa outra condição do que elas estão vivendo de fato. E isso tudo é o que gera ou não a sua condição de ter uma soberania. Você, para mim, é outra amarra dessa história. A gente está vivendo esse momento de ataque a uma soberania nossa, do Pix, e de como a gente regula ou não redes sociais, em parte por conta da atuação do Alexandre de Moraes, que, como você disse, né, soube apertar os botões certos na hora certa para a gente estar na situação que a gente está hoje, de ter eleições, não é de eleger alguém em particular, mas é de o resultado das eleições ser o resultado adotado pelo país, e a gente está vivendo o resultado das eleições e não o que algumas pessoas escolheram para a gente seguir. Então a gente está numa situação
em contraste com os Estados Unidos agora, um tanto mais confortável de precarização da vida das pessoas por ter escapado disso. Mas as estruturas que viabilizam isso estão sendo atacadas diretamente. Você vê as coisas dessa forma, você vê, né, quando a gente olha para a carta do Trump, eu fui direto nisso, nossa, ele está falando de regulamentação de rede social, você está me trazendo um artigo do seu amigo que trata disso na Folha, quer dizer, como isso tudo está amarrado e quanto que a gente precisa ter de tecnologias com escolhas para serem mais ou menos neutras para isso ou para aquilo, para não estar sujeito a essas crises todas que a gente está levantando aqui, ou para, né, minimizar o efeito delas para o Brasil. Eu concordo que está tudo conectado bem dessa forma aí mesmo, né? E aí, só lembrando, quem diria, né? 2 legados do governo do Michel Temer, que é o Pix e o Alexandre de Moraes. Então, são personagens centrais aí hoje. O Pix, eu acho muito interessante, eu acho que ele ajuda a gente a pensar essa sua questão, né? Que infraestruturas seriam Sim. essas? Porque, assim, quase espontaneamente, o Pix tem essa confiança social que a gente está falando aqui, né? Tanto que a crise do Pix anterior, lá no início do ano do vídeo do Nicolas, 2.000 anos em atrás? parte, eu acho que teve mexida no algoritmo, assim, porque era bem na época que a Meta disse que ia adaptar o algoritmo para, né, botar menos controles no conteúdo político, enfim. Mas, não obstante, é algo que ganhou muita atração. Eu estava até viajando de Brasília para cá e fui comprar alguma coisa numa lanchonete e o cara estava falando disso. E várias, né, pessoas que eu conheço também comentando como que isso chegou no offline mesmo, né? Então, realmente teve muita repercussão. Mas por quê, né? Se a gente for parar para pensar, eu acho que tem um componente afetivo, né, que eu acho que o próprio Bolsonaro já vinha trabalhando, que ele querendo ter o crédito pelo Pix. Tem esse elemento da não mediação, né, porque não cobra taxa, porque qualquer banco pode ter, o custo de entrada é baixíssimo, você pode registrar qualquer chave lá e até, né, fica mais fácil para os golpistas, inclusive, né, tem sempre o lado positivo e o lado negativo dessa falta de fricção, né, do Pix. E também como que o Pix se incorporou, se enraizou no território existencial das pessoas, porque grande parte da população brasileira é trabalho informal, são pequenos empreendedores, existe uma cultura de sonegação de imposto no Brasil, sim, e eu não tô falando segredo nenhum, muita gente fala, né? Tem gente que até se orgulha disso. Mas, enfim, né, não é nada tão grave você deixar de pagar um imposto ali, falando, né, e o Pix tem formas dele, né, permitir isso, assim como o dinheiro vivo e outros. E foi aí que o Nicolas pegou, né, porque no vídeo dele, ele deu a entender, pelo menos na minha leitura, uma das mensagens subliminares ali era que o governo eventualmente vai não só te taxar, mas vai te tirar essa ferramenta que você tinha de ter um pouco mais do valor do produto do seu trabalho para si, né? Para ele não ser extraído pelo governo, né? Parasitado pelo governo, que é a forma como boa parte da população vê sim, e não totalmente sem razão, porque de fato ela não vê como poderia esse dinheiro dos impostos estar voltando para ela, na área de, né, como saúde, como educação, enfim. Né? Então não é que as pessoas estão erradas, mas assim, o Pix ele gabaritou, eu acho, vários dos itens dessa confiança social mais espontânea que a gente vê, ele está no celular, né, enfim, que a gente vê hoje. Então, por que ele está sendo atacado, né, para conectar as duas pontas? E por que para o Lula foi um presente, né, para o governo foi um presente, de fato, o Trump ter atacado o Pix 25 de maio, né, foi uma coisa assim incrível, eu não acreditei a hora que eu vi, falei, gente, parece que alguém plantou isso ali, né, alguém de esquerda plantou isso ali, porque não é possível, o cara foi logo nos pontos-chave. Esse pessoal mais libertário, que é o Peter Thiel, que é o J.D. Vance, assim, se você for pegar a forma como eles pensam, e muita gente no Brasil pensa assim também, muita gente de direita, né? É como o Pix, na verdade, é uma concorrência desleal, né? Porque o Estado tem um monopólio, no sentido de que ele pode não cobrar nada pelo Pix, né? E assim ele impede que agentes privados entrem nessa concorrência. Né, o que, obviamente, tem muito a ver com a forma como, ou os porquês, né, do Trump estar pegando justamente o Pix,
que aí tem a ver com o WhatsApp Pay, a questão das bandeiras de cartão de crédito, né? Tudo isso que tem sido conversado aí, e principalmente esse fato do Pix ser público, né? Isso que você falou, né? Para esse pessoal, qualquer coisa que é pública, que é estatal e pública, que o Estado não está servindo a interesses privados, que são os interesses deles, porque eles são contra o Estado até o momento em que eles são Estado, né? Porque aí quando eles são Estados, botar o Estado para trabalhar para eles, como o Trump está fazendo, inclusive. Eu acho que um dia a gente vai ver o nível de corrupção que teve ali, inclusive nessas manipulações, né, de bolsa, para não falar da transacionalidade, do toma lá e dá cá, de toda essa coisa mafiosa aí que ele está fazendo dentro do Estado. Quando é assim, eles não têm problema, mas quando é público mesmo, né, no sentido da coisa pública, como é o caso do Pix, aí eles dizem que é concorrência desleal. Mas aí a gente tem que aproveitar, eu acho, sim, né, essa entrada, né, e expandir a partir do Pix para estar pensando que outras formas de infraestrutura digital pública poderiam estar servindo diferentes funções ou diferentes segmentos. Para mim, a questão do Uber é óbvio, né? É claro que já teve várias tentativas de fazer aplicativos alternativos em prefeituras, etc., acabaram não dando muito certo, mas não é porque não é possível, né? Eu acho que tendo a conjuntura certa, a forma certa de fazer e encontrar formas de diminuir essa concorrência desleal, né, que no caso é com as plataformas, é possível, é perfeitamente possível que cada município tenha o seu aplicativo de Uber que vai diretamente para o motorista, né, cujo lucro vai todo diretamente para o motorista. Então, acho que aí são diferentes formas, né, de parceria público-privada, as universidades, os órgãos enfim, dos vários níveis de governo, universidades terem seus próprios servidores, terem suas próprias nuvens, que é uma coisa muito básica, é um absurdo pensar que isso não foi feito no Brasil, em outros países, né? A gente depende de nuvem de Google, de nuvem de Amazon, ou seja, diferentes modelos, só privados, brasileiros, só públicos, Estado, parcerias público-privado diversas, de baixo para cima também, para que as pessoas, as comunidades, o movimento social também possam estar produzindo suas soluções tecnológicas, ou seja, um pacotão, né, mas que seja brasileiro, no qual a sociedade, o poder público tenha um controle. Então, esse plano de cidadania digital, ou pelo menos esse mapa, eu acho que falar em plano na sociedade que a gente vive é querer demais, né? Mas esse mapa, até para as pessoas conseguirem visualizar essas possibilidades, né? A gente está muito com bloqueios de imaginação, inclusive, porque, né, um assédio muito grande dessas plataformas na nossa vida, mas isso é perfeitamente possível, e acho que uma das formas é começar a visibilizar essas possibilidades. O Pix é só um dos exemplos. Desculpa, retomando a abertura da conversa, inclusive, em paralelos que eu não imaginei que desse para fazer aqui, mas que seguem sendo relevantes. A gente viveu a negação das vacinas no Brasil, em parte por projeto de genocídio mesmo. Vou ter a conversa com a Deise Ventura para quantificar para vocês e trazer de outra referência que não a minha, mas, por exemplo, não é por acaso que a gente tem uma morte concentrada entre indígenas no norte do Brasil, de uma doença que mata principalmente as pessoas mais velhas, que eram justamente as matriarcas, os detentores de conhecimento, que tinham mais influência dentro dos seus grupos de não deixar garimpo entrar, igreja entrar, outras influências externas entrarem naquelas sociedades. Não é à toa que nessas pessoas o governo federal, inclusive, passou leis e vetou leis de maneira a dificultar o acesso a recursos para esses povos. Mas você vê como ressoam várias coisas aqui. Mas nas vacinas ainda, parte foi não vai ter mesmo e problema de vocês, mas parte, se vocês retomarem notícias e a discussão ali, maio, junho, agosto, setembro de 2020, vocês vão ver quantos deputados, governadores, ministros estavam falando que as vacinas iam demorar e a solução seria a gente ter vacinas privadas no Brasil, ter a venda de vacinas em farmácias e ter convênios de empresas que rachassem o preço das vacinas
para as pessoas poderem ser vacinadas. Tem inclusive falas de deputado que já foi ministro da Saúde falando, não, vai custar só R$ 400 por dose, todo mundo vai poder tomar. Então assim, já tinha até a soma do que a gente sabe hoje via CPI da Covid, que era uma dose que custava menos de $10 para o governo. Então, só não aconteceu porque nenhuma das empresas que fornecia estava interessada em fornecer para o mercado particular. Eles falaram, a gente só quer falar com o governo federal, tem que fazer um depósito, tem que comprar 100 milhões de doses para cima e a gente começa a conversar. Então, assim, não foi por falta de esforço interno. E só não aconteceu porque teve a vacina pública em São Paulo sendo distribuída via Butantan, que é a Coronavac, que começou a ser distribuída em janeiro, e aí o governo federal corre para tentar começar a vacinar em fevereiro, comprando finalmente as vacinas que tinha passado meses negando. Então, assim, tem o negacionismo, tem isso, tem aquilo, tem N coisas, mas uma delas era a iniciativa privada de alguns indivíduos falando, não, a gente vai pegar essa vacina e vai vender para você e você vai poder se vacinar, criando um mecanismo de escape que na hora fala com o pessoal mais rico, que pode fazer mais pressão, olha, não se preocupa se não tiver vacina, você vai ter como se vacinar sim, então deixa a galera ficar sem, porque para você vai ter, e você não vai ter nem que pegar fila, é R$ 400, você salva a sua vida não tem preço, e tá tudo bem. Então assim, por um momento ali, alguns meses, a gente teve muito nesse limiar de não seguir por uma vacinação pública e seguir por uma vacinação privada que tranquilamente nos levaria para uma situação de mortes mais próxima de Estados Unidos e Rússia, com 1,5 milhão de gente que morreu ou mais, porque não ia ser rápido o suficiente, não ia ser difuso o suficiente para inclusive parar a transmissão do vírus. Então o fato da vacinação não ter seguido a via privada e ter virado para a via pública, como um bem público de infraestrutura distribuído pelo SUS, foi muito o que fez a gente sair da pandemia super rápido. Então, para mim, é um exemplo muito recente de uma escolha entre um modelo e outro de quem distribui, que deixou de enriquecer muita gente, porque imagino que são 100 milhões de doses a R$ 400, mas gerou muito mais riqueza para o país em termos de vidas salvas, né? Claro, aí acho que você pegou num ponto chave, na verdade, dois que para mim estão relacionados. Que é assim, tudo que tem a ver dessa convergência capitalismo tardio que a gente tem hoje com a extrema-direita tem a ver com privatização do público. E não é só o mais óbvio, que é essa questão dos mercados, né? E tem um discurso de democratização por trás que pega muita gente, né? Então, a própria questão do tratamento precoce mesmo era um pouco a ideia assim, vamos distribuir essa riqueza, né? Por que tem que tudo para Big Pharma, tudo para as grandes empresas e não, né, lá para os médicos, assim, né? Suspendendo a questão de se funcionava ou não, mas enfim, né? Isso pega muita gente, claro, né? Porque está todo mundo aí lutando para sobreviver, né? Cada vez mais difícil, e essa promessa de distribuir melhor via mercado, as pessoas sentem que isso é mais palpável, né? Do que fazer todo esse fluxo de passar pelo Estado, onde provavelmente esse valor aprovar. Vai ser roubado, vai ser... Enfim, é um caminho muito longo, assim, de novo, as causalidades longas, assim, você sente que você perde o controle. Mas não é só questão de mercado, privatização não diz respeito só a questões de mercado. Trazer um outro ângulo aí, que parece longe, mas que não é, por exemplo, a questão da religião, né, desse supremacismo cristão da extrema-direita, que não é o cristianismo em geral, né, é uma versão dele, o Silas Malafaia da vida, quase toda a frente parlamentar evangélica, que é justamente uma privatização do público. Né? Porque se você quer que a sua religião seja a religião do Estado, né? Religião é algo do foro privado. Na modernidade, é para ser assim, e a garantia da liberdade religiosa de todo mundo é essa, que o Estado seja laico. Né? Senão a sua religião cresceu justamente por isso, né? Outros. Né? Então é outra forma como isso acontece, que para as pessoas faz sentido, porque eu sou cristão, o cristianismo é o melhor mesmo, né? É o que vai fazer o Brasil melhor, por que não? Né? Por que o Estado não pode seguir princípios cristãos? De novo, para o senso comum isso faz sentido, mas na verdade, né, não chega no melhor resultado. E uma outra dimensão que está aí nas entrelinhas também no exemplo que você deu, é uma questão meio de eugenia, sabe? Que eu acho que no caso americano ele é muito mais evidente, sabe? No caso americano, os anti-vax, tem um caso de um casal que os 4 filhos pegaram sarampo, não vacinados, e 3 sobreviveram e uma morreu.
E aí, o que você pensa? Bom, essa mãe se arrependeu, esse pai se arrependeu. Não, e eles são cristãos, né? Fundamentalistas. E ela morreu porque, enfim, não é só porque Deus quis, é porque ela era mais fraquinha mesmo, ela era, né? Naturalizando que, né, essa ideia de que a vida é assim, alguns vão Sobrou quem sobreviver, merece. outros vão perecer, que era né, a fala do Bolsonaro durante a pandemia também, indiretamente, foi toda nesse sentido, né? O isolamento dos idosos só, e também se eles morreram, bom, idoso, né? Então tem essa eugenia sutil que eu acho que combina muito com essa lógica de um capitalismo mais acelerado, de um capitalismo mais sem freios, mais sem mediações, que vai se apropriar da coisa pública e colocar uma lógica privatista de mercado em tudo, ele vai levar a esses resultados e não é necessariamente um problema para as pessoas, porque, né, muita gente no senso comum também naturaliza como vontade de Deus ou como parte da natureza esse fato de que pessoas vão ficar para trás, né? Infelizmente. Bom, não à toa, o dono de uma das maiores redes sociais hoje em dia, um dos capitalistas mais bem-sucedidos da história da humanidade, também é um cara que tem mais de 15 filhos, todos homens, todos via fertilização, para garantir que são homens enfim, não sei da vida privada dele, mas não se faz 15 crianças homens, contando com a sorte, e dentro de uma mentalidade que pessoas muito bem-sucedidas, muito ricas, têm que promover mais os seus genes para a humanidade não ser tomada pelos estúpidos que estão fazendo muitos filhos, né? Eles são os escolhidos, né, que vão ser salvos, o resto vai se lascar, acho que a ideia é toda essa. Mas é interessante, você falou agora, né, porque talvez, né, essa virada do Musk, que tem muito a ver com a transição, né, da filha dele, é a filha que virou mulher, né? Assim, que Um cliente transicionou insatisfeito, como assim? Eu comprei um homem e deu ruim. que para ele foi um baque muito grande. Mas você sabe que o Durov do Telegram tem mais de 100 filhos? Porque ele distribui, ele faz doação de esperma e registra os filhos e diz ele que vai dividir a fortuna para todos os filhos. Loucura, né? Eu tive um filho. E não é uma experiência que eu recomendo. Eu tenho certeza que com 100 filhos ele não tem filhos. Não. Mas... Ele tem genes, né? Que estão espalhados por aí. Isso. É o Gengis Khan moderno. A questão é que você tem que criar a precariedade suficiente para o seu recurso ser tão válido assim, né? Ser tão valioso assim, né? Letícia, além do seu livro, mas me fala mais do seu livro. O que mais eu posso ler do que você produz, faz e fala para entender o que está acontecendo e para virar essa chave, para interpretar as coisas como você está me contando aqui, que para mim tem sido fundamental. Quando eu falei que é uma conversa que eu ansiava muito ter, é porque é isso, assim. Você vê, eu tô trazendo coisa lá da pandemia, que para mim foi a minha virada de chave, que inclusive gera não ficção aqui, ok, já tinham me falado que ciência não é neutra, já tinham me falado da importância das humanidades, mas veio tudo na cabeça ali, querendo ou não, viver o resultado disso. Então eu tô tentando ser menos parte do problema e mais parte da solução aqui. Onde eu posso ler mais sobre e mudar um pouco mais a minha cabeça? Então, a abordagem que eu trabalho nesse livro, que na verdade ela não é bem ciências humanas, né? A ecologia da mente, ela parte de um pressuposto de que existem padrões dos processos humanos que são compartilhados não só com outros animais, mas às vezes com sistemas até não vivos. Por exemplo, aquele modelo do caos que eu uso, né, para modelar essa dialética estrutura-antiestrutura que a gente está falando aqui. É claro que a algoritmização, ela potencializa mais uma certa matematização do humano, que eu acho que as humanidades sozinhas não conseguem. A gente tem que estar dialogando através das fronteiras disciplinares. E aí, desde esse livro, bom, eu publiquei algumas coisas em artigo, estou começando a escrever textos para o The Conversation, né, que é um site me organizando aqui para estar... Porque a coisa acelerou tanto, a gente achava que a pandemia era acelerada, né, Átila? E agora, se a gente vai escrever para comentar o que está acontecendo, principalmente nessa interface da indústria tech com a extrema-direita, você não faz mais nada, né?
tenho que dar aula, tenho que fazer outras coisas. Mas eu já estou trabalhando no projeto de livro novo, né? E aí o que eu queria fazer é algo um pouco mais enxuto, né? Porque o mundo da avesso ele acaba que ele se desdobra assim em muitas camadas. Agora o que eu quero é condensar isso num modelo explicativo mesmo, né? Baseado na ecologia da mente, explicitar as premissas para as pessoas que não conhecem essa abordagem, que é praticamente ninguém fora da antropologia. Tem um outro maluco em áreas meio aleatórias, assim, que gostam do Bates ou que gostam na psiquiatria, tem na psicanálise, mas é pouco conhecido. Então, eu gostaria de... As pessoas têm demonstrado interesse, então fazer isso mais de traduzir, né, o que é esse paradigma, e ao mesmo tempo já fazer aquele movimento que o Kuhn fala da ciência normal, né, porque um paradigma emergente ele se consolida na medida em que ele cria um fluxo de ciência normal, e através das ferramentas do paradigma novo, você vai explicar fenômenos de forma que outras alternativas não explicam. E aí o desafio que eu combinei com a editora é estar fazendo essa aplicação para o fenômeno da radicalização, que ele é um fenômeno já muito estudado, principalmente nos Estados Unidos por conta da questão do jihadismo, né, da ameaça terrorista, mas que é algo que está chegando no Brasil, né, chegou de forma muito contundente com os ataques em escolas, porque vários desses perpetradores se radicalizaram na internet, Sim. em comunidades misóginas, em comunidades aceleracionistas. Muito estudado nos Estados Unidos para fora, mas não para quem entra dirigindo em multidão, como tem acontecido semana sim, semana não lá, ou em tiroteio, né? Pouco Isso, de autorreflexão, assim, né? Além do sistema clássico desse tipo de estudo, né, que são os terroristas, supremacismo branco, e agora cada vez mais com a internet também a radicalização, não a internet, né, essa internet mais recente, em comunidades misóginas. Isso aí, para mim, é a grande tendência, assim, em termos de radicalização. É uma coisa que está um pouco, assim, obscura. A gente ouve falar, tem a série Adolescência e tal, chamou um pouco a atenção para isso, mas é um problema crônico, assim, muito sério, e ele tende a piorar. Então, a ideia seria aplicar, né, reler os modelos, as explicações para o fenômeno da radicalização através da ecologia da mente e botando os algoritmos como agentes constitutivos, as arquiteturas digitais como agentes constitutivos desses processos que aceleram, que potencializam e que fazem com que ele expanda. E tanto os processos de radicalização mais típicos mesmo, sei lá, que no Brasil você pode pegar além dos ataques em escolas, claro, 8 de janeiro, mas o atentado do Tio França, por exemplo, contra o STF, mas Sim. isso é só a ponta de um iceberg, né? Porque quando a coisa está resvalando para o offline, no caso do Brasil, com uma frequência inédita, porque isso não é uma tradição nossa, como é dos Estados Unidos, por exemplo, é um péssimo sinal, porque estocasticamente, né, estatisticamente, significa que o espaço aonde essas trajetórias de radicalização estão sendo gestadas, ele está aumentando. Só que ele fica na internet, meio escondido, mas se está saindo mais é porque ele também está aumentando ali. Se você começou a ver cupim alado aparecendo, é porque o cupim zero é gigante. Pois é, então, em termos do ecossistema, né, tem esse extremismo diluído, que a gente vê, inclusive, por conta do bolsonarismo sendo reinjetado. Ele não escapa para a trajetória extrema necessariamente, mas ele é reinjetado, né, no centro do sistema. Ele é normalizado, né, ele é mainstreamizado. O caso do Red Pill e da misoginia é muito claro, né? Então, pegar como se fosse um estudo de caso mesmo, para estar visibilizando esses níveis de causalidade que geralmente as ciências humanas não visibilizam, né? Que é esse comportamento transindividual, ou seja, do ecossistema como um todo, e dos diferentes níveis, intensidades e camadas, a dimensão afetiva, porque a radicalização ela é algo que passa pelo pré-consciente, né? Isso, eu estou usando muito, isso é uma inovação metodológica que eu estou achando muito legal. Porque, assim, como antropóloga, é impossível fazer etnografia de trajetórias de radicalização, né? Meio que por definição. Então, eu estou utilizando relatos de ex-perpetradores, né? Ex-neonazistas, pessoas que saíram de seitas, coisas assim, e tem os testemunhos, né? E tem umas chaves muito interessantes ali, onde você vê os pontos de virada, a irreversibilidade aumentando, a pessoa se radicalizando, e os padrões são muito parecidos, sabe? Então, tem um modelo formal ali que dá para a gente extrair e
deduzir ou visibilizar o papel das agências não humanas, que são agências dos algoritmos, nesse processo, porque são eles que injetam o que a gente chama de feedback positivo, né? Que é essa tendência a você escalar o comportamento no qual você já está. E é isso que desequilibra os sistemas, no fim das contas, e acaba produzindo, em alguns casos, essas trajetórias típicas de radicalização. Só que isso é um problema do ecossistema como um todo, sabe? Então, é um projeto que eu estou muito animada, assim, acabei de começar, espero estar terminando até o fim do ano. E aí eu acho que vai dar um estudo mais acessível até, né, para um público mais amplo porque ele não vai ser tão acadêmico, vai ser uma coisa mais direta, do que o Mundo do Avesso, que acaba que é um livro que exige um certo investimento ali, né? Assim, não deixem de ler, tá? Leiam, mas vocês vão ver que, né, tem que estar interessado ali e correr atrás um pouquinho. Esse eu acho que vai ser mais... né? Eu espero que o esforço de divulgação nesse sentido seja ainda mais bem sucedido, né, do que no caso desse primeiro livro. Perfeito, perfeito. Obrigado pela aula, pelo privilégio. Eu entendo que você fala, eu estou aplicando modelos e soluções que não são os usuais da área, mas para mim tem valor nas duas coisas, na aplicação, mas também na identificação dos problemas, né? Parte do que das melhores conversas que eu tenho aqui no Não Ficção, para mim, são as pessoas que estão vendo o metafenômeno, que estão vendo o que liga pontos tão díspares assim. Falar com o Carlos Monteiro sobre o que leva as pessoas a engordarem comendo pão, porque você tem que entender que é o pão ultraprocessado, não é o pão caseiro. Então o ponto não é o pão, é o ultraprocessado. O que leva a Rosana descrevendo, o que leva a pessoa a se enfiar no trabalho de cabeça, não é só a questão do quanto ela quer trabalhar, mas a influência da rede social e do como ela se vê como empreendedora e como alguém que vai se tornar rica e ainda não se tornou, e aí ela desprega de onde ela estava e ela entra numa outra dinâmica. Quer dizer, identificar esses problemas, mesmo que a gente não tenha uma resposta para como acontece, o que faz e o que soluciona, para mim já é um grande passo. E para mim tem sido um podcast de identificação de problemas. Você me ajudou a identificar vários aqui. Acho que independente de a gente ter resposta tão cedo que fazer para evitá-los, é importante entender que eles são fruto desse processo, que está espirrando coisas para todo lado, sim. Isso. Eles são multiescalares, né? E a ecologia da mente é boa para isso, porque assim, o que as pessoas entendem como vibes existe. Porque as diferentes camadas de sistemas coesos, né, sistemas, enfim, individuados, elas ressoam entre si. Então, uma trajetória individual, por exemplo, né, de um indivíduo, um sujeito, ele vai estar refletindo com diferentes intensidades e direcionamentos, óbvio, mas características que são do sistema mais amplo. Né? Então, ela é muito boa para estar analisando essas conexões que os modelos científicos mais tradicionais não é que eles são ruins, né? É aquilo que eu falo lá no Mundo do Avesso. Eles são bons para contextos de estabilidade. Para contextos de crise, quando o social está organizadinho, aqui é religião, aqui é política, aqui é economia. A conjuntura histórica que a gente está não é essa, né? É uma conjuntura de crise permanente. Então, é normal que os contextos se colapsem, né? Então, a gente precisa de instrumentos mais holísticos, né? Para estar, e interdisciplinares, transdisciplinares, para estar observando os padrões que existem. Mas, desculpa, posso te dar até um paralelo aí, que para mim acontece muito com vírus. Meu filho tá na escolinha, 4 anos, eu nunca fiquei tão doente na minha vida. Assim, é surreal o volume de doenças. E aí eu falo com os meus pais, eles ficam, mas não era assim. As crianças estão ficando doentes demais. E em parte sim, não era mesmo, e estão ficando, porque a humanidade nunca teve tão junta. Ninguém nunca conseguia, há 50 anos atrás, pegar um avião e estar no mesmo dia em outro lugar e transitar tanto. O que colapsou toda a rede de turismo interna do Brasil, cassino, Caldas, termas, locais, é que hoje quem tem esse dinheiro para fazer uma viagem pega um avião e vai para Disney. Pega um avião e vai para Europa, vai fazer outra coisa. Então, o tempo que um vírus tem para circular ficou muito mais rápido. E aí, vírus que causam uma infecção que acaba em 2 semanas, circulam hoje em 2 semanas e está tudo bem.
Antigamente você só tinha vírus que levavam 5 anos, 10 anos numa infecção circulando, porque os grupos humanos se viam muito pouco. Então sim, quanto mais conectado a gente está fisicamente, mais novos vírus vão ser viáveis, com mais doenças agudas e graves, que causam doenças que matam, porque antes a pessoa morria antes de transmitir e agora não. Ela nem sabe que transmitiu e já está em outro país. Tenho certeza absoluta que o mesmo tipo de coisa está se viabilizando para ideias. Nunca tantas ideias puderam circular tanto em tantos meios tão rápido. Então, o volume de ideias e o quanto elas interferem umas nas outras em diferentes áreas é outra coisa. Sim, não dava para falar numa ecologia da mente quando você tinha 20 grupos isolados que só os mediadores se encontravam a cada 20 anos num evento. Beleza. Hoje, todo mundo se vê, todo mundo troca mensagem e uma coisa viraliza em 3 horas, e em 2 dias ela desapareceu, as patologias que a gente vai ter surgindo disso são outras, né? E você vai estar mal por causa de um jogo, de um negócio, e você vai responder isso para essa pessoa numa outra coisa. Então, o quanto esses vasos se comunicam hoje é muito mais. Tenho certeza absoluta que isso pode acontecer com ideias, não que necessariamente isso aconteça, mas vejo total paralelo. Sim, são as patologias da mente distribuída, né, que o Bateson diria. E aí você foi num ponto-chave, que é esse eu diria até mais da temporalidade, a redução da fricção. Né, igual você falar, eu pego o avião, eu já, né, posso ir para a Europa. Antes não era assim. As tecnologias fazem exatamente isso, as mídias digitais, né? Eu falo no livro que elas reduzem a viscosidade do sistema sociotécnico. Então, o sistema perde essa capacidade de resistir à mudança muito rápida. E é isso que geram as crises, né? Então, é bem por aí mesmo. Perfeito. Obrigado de novo. Foi uma delícia aqui. Eu queria estender muito essa conversa para muitas coisas, mas acho que vamos ter que repetir as conversas e não necessariamente seguir com ela aqui. Obrigado de verdade, Letícia. Obrigado, Átila. Realmente não vamos cansar as pessoas tanto assim, mas eu fico à disposição quando quiser conversar mais. Obrigada. Obrigado. Espero que você tenha curtido essa aula por aqui com tanta coisa que está acontecendo no nosso dia a dia. Já peço desculpas aqui por ter sido tão verborrágico nessa conversa com a Letícia, ter falado tanto da minha experiência, do que eu passei, mas eu preciso trazer para vocês por que essas questões estão ressoando na cabeça aqui e porque eu acho muito importante todo mundo saber delas, ouvir delas e buscar pessoas que entendem o que está acontecendo. E repara quantas conversas estão amarradas no que a gente falou aqui com a Letícia, desde trabalho em plataformas, vida digital, desde o que tem feito a sociedade mais doente hoje em dia, a questão de soberania, a questão de acesso a tecnologias e de tecnologias como infraestrutura pública, que é uma das coisas que está em ataque e é uma das coisas que é corroída para se corroer a nossa confiança. Se você quer estabelecer uma relação de confiança dessa, buscar autoridades ou buscar pessoas que entendem o que estão falando, aproveita, se inscreve aqui no canal, assim você recebe os próximos Não Ficção, onde a gente traz essas pessoas, e os vídeos regulares, onde eu trago esses problemas do nosso dia a dia. A gente se vê no próximo.